Bora, galera, tudo bem? Vamos embora com o podcast de hoje, podcast de Sul-Americana, de Libertadores e de Copa do Brasil também, né? A gente vai falar um pouco desse sorteio da Copa do Brasil, então tem bastante assunto e o tempo tá escasso, né? Hoje, mais uma vez, eu tenho pouco. Aliás, vários dias eu tô sem muito tempo, mas eu sigo falando, né? Quando eu vou ver, já tô atrasado para meus compromissos aqui. Então, vamos tentar. A gente vai tentar agilizar hoje, de verdade. A gente vai ouvir a coletiva do Eduardo Cudê, treinador do Galo, após essa vitória contra o Alianza Lima. E aí, na coletiva, né, tem tanto o Cudê quanto o Hulk, né? Então, deixar uma moral aí pros torcedores do Atlético Mineiro, tá? E vambora. Vamos primeiro para as notícias esportivas, antes de mais nada, tá? Trazer aqui a Copa do Brasil. O sorteio aconteceu, saíram os confrontos e saíram as chaves também, tá? Da Copa do Brasil. E para os paulistas, tá todo mundo do mesmo lado. Ficou todo mundo aqui do mesmo lado da chave. América Mineiro é o intruso, se é que a gente pode dizer assim. Eu me arrisco a dizer que se o Santos tivesse passado, era capaz de ter caído aqui desse lado da chave também, tá? Porque o sorteio da Copa do Brasil, né? Isso começa, e aí começam torcedores, fala, cara, tem bola quente, tem bola fria. Você pode acreditar no que você quiser, né? Eu não vou sugerir absolutamente nada, porque mais uma vez a gente vai ter um confronto entre o São Paulo e o Palmeiras. A gente mais uma vez vai ter um confronto entre o Flamengo e o Atlético Paranaense. Então, entenda como quiser. Eu não vou sugerir absolutamente nada. Eu acho que é muita coincidência, de verdade, sim. Você pode. A gente já vê a reação nas redes sociais, né? Mas eu acho que é muita coincidência mesmo. E os confrontos são esses, né? O América Mineiro enfrenta o Corinthians. Eu vi muita gente falando assim, pô, o torcedor corintiano deve estar muito feliz. O torcedor corintiano deve estar muito feliz porque pegou uns adversários teoricamente mais fáceis, né? Se a gente for considerar o momento das equipes hoje, o América teoricamente é um dos rivais mais fáceis dos possíveis, né? Só que eu vi também as más línguas, né? A língua maldita, como diria Everaldo Marques, a língua maldita, né? A língua maldita. Do outro lado também eu vi comentaristas debochando do Corinthians, né? Dizendo que pro América foi um alívio ter pego o Corinthians também, né? É brincadeira, né? A galera também. A galera não perdoa. A galera não perdoa. Esse aqui, confronto entre São Paulo e Palmeiras, certamente que nenhuma das duas camisas queria pegar o adversário agora, né? Não, não que não queria enfrentar um ou outro, mas eu acho que não agora, né? Não agora, até porque tem todo um histórico recente de sempre serem jogos muito duros, muito difíceis. O ano passado o Palmeiras foi eliminado de uma forma bastante polêmica, né? Bahia e Grêmio, isso aqui, mesma coisa que a gente falou pro Corinthians, vale pro Grêmio também. E vale pro Bahia também, né? Muita gente falando, pô, o Grêmio pegou uns adversários mais fáceis. Assim, o torcedor gremista deve estar muito feliz de ter pego o Bahia. E aí também, como a gente diz, as más línguas, né? Já coloca o Bahia também ficou muito feliz de ter pego o Grêmio, né? Diante de um cenário onde você poderia ter pego o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Paranaense, né? Aliás, esses dois os últimos, os ambos finalistas da última Libertadores. Você pegar o Grêmio, que é uma equipe que veio da Série B, e a possibilidade de receber Luiz Soares em sua casa é um grande prêmio para o Bahia, né? Vamos combinar. Então, brincadeiras à parte, né? E esse confronto mais uma vez vai acontecer. Mais uma vez esse duelo de duas camisas rubro-negras, muito aguardado, tá? Muito aguardado. E aqui já está sorteado na ordem de quem. Já tá sorteado, não, né? Tá colocado aqui quem vai jogar primeiro em casa, né? Então o América joga primeiro em Minas, São Paulo joga primeiro em São Paulo, Bahia, Flamengo, né? E aí é o jogo da volta. O Corinthians, jogo da volta em Itaquera, o Palmeiras no Allianz Parque, o Grêmio na Arena do Grêmio e o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? Esses são os jogos da volta. Como é que a gente espera que, cara, eu acho que desse lado da chave vai ter um paulista, certamente, com todo respeito ao América, mas eu acho que o América fez o seu papel de chegar até aqui na competição, muito por uma questão de orçamento também.
né, de você viabilizar uma grana importante para a equipe que dentro de campo não faz más exibições. Talvez a partida contra o Corinthians recente, a vitória contra o Corinthians recente tenha sido uma das atuações mais ou menos do América dos últimos jogos, né? Alguns jogos recentes, perdendo jogos importantes, até atuou bem. Então, eu acho que chegou onde deu para chegar. Eu vejo o Corinthians com um leve favoritismo, o que as duas equipes, se a gente pegar o torcedor corintiano me perdoe, tá? Mas se a gente pegar o histórico dos últimos jogos das duas equipes, últimos 5 jogos, vai, talvez o América se mostre uma equipe mais organizada que o Corinthians. E o último jogo do Corinthians já foi muito desanimador também. Só que Copa do Brasil é Copa do Brasil, aí a camisa pesa. Por isso que eu acho que o Corinthians tem mais favoritismo, o que pode pesar no Corinthians é obviamente o aspecto psicológico, né? De alguma coisa que possa acontecer, alguma fumaça, enfim, a gente não sabe, né? O Corinthians essa temporada tá vivendo de crises, né? É crise atrás de crise, então a gente não sabe qual momento até chegar lá, como é que vai estar essa equipe mentalmente. Mas até então, se essa equipe apresentar o que jogou contra o Flamengo, o que jogou contra o Fluminense, o que jogou contra o Atlético Mineiro, para mim o Corinthians tem um amplo favoritismo. Um amplo favoritismo. Se apresentar aquele futebol, mas aquilo não é garantia de nada. Não dá para garantir. Você consegue cravar que o Corinthians vai chegar e vai jogar como jogou contra o Galo, contra o América Mineiro? Não dá para cravar. Isso não tem como garantir. É um time que vive agora de inconstâncias, aparentemente. Se chegar até lá, no jogo derradeiro, no jogo da volta, na Neoquímica Arena, com a equipe com um pouco mais de regularidade, aí eu acho que o Corinthians tem um amplo favoritismo, porque jogar em Itaquera é algo absolutamente místico, né, para essa equipe do Corinthians. São Paulo e Palmeiras, aqui certamente são duas equipes que, como eu disse, não que os torcedores não queriam se enfrentar agora, mas para o torcedor palmeirense vai ser um embate com gosto de vingança. O Abel Ferreira, ele até hoje, vira e mexe, ele menciona, né? A eliminação do Palmeiras para o São Paulo, ele vai estar mordido nesse jogo, tá? Ele vai estar mordido nesse jogo. Eu tô vendo. Eu acho que o torcedor São Paulino, ele se apega à mística, né? E eu acho que isso tem que acontecer mesmo, porque se você comparar o momento das duas equipes, é incomparável. Existe um abismo gigantesco. Mas o São Paulo, em confrontos recentes, o São Paulo talvez seja uma das pouquíssimas equipes do Brasil que conseguem parar o Palmeiras. E parar não significa vencer, parar mesmo. Simplesmente parar. Não significa que o São Paulo vai vencer. Vence um jogo aqui, às vezes toma empate, segura o empate, né? Mas é uma das pouquíssimas equipes que conseguem segurar, que o jogo encaixava com o Palmeiras. Porque quem fazia isso era o Rogério Ceni, né? Agora é Dorival Júnior. O Dorival Júnior, e aí de novo, se vale da mística do torcedor, pro torcedor, eu acho que o torcedor tem que se apegar à mística, não dá para, pô, já era, já estamos eliminados, porque tem muita gente que já tá desanimada, né? E tem gente que também não se ilude, tem gente que é realista, porque muita gente fala, pô, eliminamos o Palmeiras no ano passado, mas se você lembrar como é que foi o contexto do jogo, né? É complicado mesmo assim você falar, pô, eliminamos eles no Allianz Parque. Como eu disse, assim, eu acho legal você se apegar à superstição, mas aquilo lá foi um lance totalmente casual, num lance admitidamente um erro de arbitragem assumido pela CBF, né? E, enfim, o pênalti do Palmeiras também acho que não foi, mas ali, de repente, né? Se não marca nenhum nem outro pênalti, fica 2-0 pro Palmeiras. Como é que ficaria, né? E não era uma partida que, se não tivesse um pênalti, o São Paulo conseguiria fazer gol. Acharia, até aquele momento, eu diria que era muito difícil o São Paulo conseguir marcar um gol no Palmeiras com a bola rolando, né? Enfim, eu acho que o torcedor São Paulo tem que se apegar à mística mesmo, porque primeiramente porque é clássico, né? Clássico é clássico. Que é essa história de que, clássico é clássico, esse é um jargão muito besta. Não, clássico é clássico, isso de fato pesa. Só que quem conseguia encaixar o jogo com o Palmeiras era o Rogério Ceni. Se vale de superstição, o Dorival Júnior com o Ceará fez um grande jogo contra o Palmeiras no início do Campeonato Brasileiro do ano passado. Fez um grande jogo e venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Então, eu acho que para o torcedor São Paulino vale algumas superstições, mas sempre com muita humildade.
Porque o que o Palmeiras vai jogar esses dois jogos, cara. O Palmeiras não costuma jogar bem no Morumbi contra o São Paulo. Nessa partida em específica, eu acho que vai ter uma mobilização assim de um tamanho que vocês não têm noção, né? Vocês não têm noção. A mobilização que o Palmeiras vai fazer para esse jogo vai ser algo assim de final de campeonato. Em virtude do que aconteceu no ano passado, não é em virtude dos resultados recentes de o São Paulo encaixa o jogo, dá na tote, você pode dizer o que você quiser, mas pelo que aconteceu no passado. Essa temporada, se o Dorival não preparar bem essa equipe, cara, segura, viu? Segura que pode ser um negócio constrangedor. Pode ser, vamos ver, né? O tempo vai dizer, mas eu acho que, como eu disse, clássico é clássico. O Palmeiras, obviamente, tem um grau altíssimo de favoritismo, mas, né, o fator clássico ele pesa e também vale a superstição do torcedor, tá? Bahia e Grêmio, acho que o Grêmio até vive um bom momento, vive um melhor momento, e até por fazer o jogo da volta em casa, eu acho que na Arena do Grêmio, eu acho que o Grêmio tem um certo grau, um grau considerável de favoritismo, com todo respeito ao Bahia, mas para eliminar o Grêmio precisa evoluir bastante o seu futebol, tá? Precisa evoluir consideravelmente o seu futebol. O Flamengo e Atlético Paranaense aqui, eu também vejo o Flamengo com um leve grau de favoritismo. É um time que ainda está em evolução, melhorou bastante, mas ainda está em evolução. O Atlético Paranaense é um time muito copeiro. O X da questão, antes que o torcedor do Furacão me critique, é que o time do Flamengo é muita qualidade, é muito jogador decisivo. É isso que pega. Quando chega a hora, os caras jogam. Pode estar quebrado, pode estar machucado, pode se arrastar em campo, o cara vai lá e põe a bola para rede, como é o Gabigol. Então, assim, é muito complicado. Eu acho que vai ser um duelo parelho, muito difícil, até porque o momento do Flamengo ainda não é um dos melhores, é a equipe que ainda está em evolução, mas vai saber, depois da data FIFA, vai que esse Flamengo volta voando, né? Então, assim, hoje, se olha, o Flamengo tem um leve grau de favoritismo. Quem que eu acho que vai passar nesse confronto? Eu acho que o Flamengo deve passar. Imagino eu. Todo respeito, porque, como eu falei, jogadores de muita qualidade e muito decisivos. Muito decisivos. Mas a final da Libertadores está engasgada aqui, viu? A final da Libertadores do ano passado está engasgada. Então, eu acho que o Flamengo tem um leve grau de favorito. Quem vai passar? Aqui eu acho que o América, se acontecer do América bater o Corinthians, se acontecer, o América para mim não bate quem passar de São Paulo e Palmeiras, né? A mesma coisa o Bahia. Se acontecer do Bahia passar do Grêmio, o Bahia não vai passar de quem passar desse confronto aqui. Então, muito provavelmente o daqui eu acho que sai um dos finalistas, tá? Desse, com todo respeito ao Grêmio, né? Renato reclamando de reforços toda hora, eu acho que o finalista desse lado da chave tá aqui. Tá aqui. Se for por momento, por regularidade, por trabalho consolidado, desse lado aqui deve passar o Palmeiras, né? Mas como a gente viu ano passado, o mata-mata ele prega peças, né? Ele prega peças. E por mais que a arbitragem cometa gafes, você está sujeito a isso, né? Por isso que eu digo, você tem que entrar para jogar e para vencer e para fazer o placar com a bola rolando. Se você não fizer isso, você está sujeito a um certo risco. Por isso que, como eu disse, a mobilização que o Palmeiras vai fazer para esses dois jogos vai ser uma coisa de louco, né? Vai ser uma coisa de louco. O Palmeiras vai fazer um jogo de muita imposição física para cima do São Paulo nessas duas partidas. Vambora, vamos para Libertadores, tá? Notícias esportivas. Eu não falei, né? Mas site do GE, deixando os créditos aqui, Globoesporte.com, entra lá, confere as matérias na íntegra, tá? Vamos agilizar, senão eu vou conseguir ouvir a coletiva do Cudê. Eu preciso gravar o podcast em uns 30 minutos no máximo. Vamos tentar. O Atlético Mineiro tá na Libertadores. O que o Galo precisa para se classificar? Conseguiu vencer, uma vitória importante fora de casa, né? O Alianza Lima, 1-0. Vitória é vitória. É isso que importa. E o Galo precisa. Se empatar na última rodada, já se garante nas oitavas de final. E até mesmo uma derrota por um gol de diferença para o Libertad assegura a vaga dos mineiros, tá? Então, tá muito perto. O Atlético Mineiro, essa é uma partida muito importante, conseguiu vencer e eu acho que
aquela eliminação para o Corinthians foi superada. Eu acho que o Cudê tinha um plano, né? Essa palavra que se consagrou as palavras do Abel Ferreira, né? Eu acho que o Cudê tinha um plano. Felizmente, a equipe não sentiu a eliminação para o Corinthians, felizmente, ou sentiu e usou isso de forma positiva. E o plano está dando certo até então. Venceu o Cruzeiro, venceu agora o Alianza Lima. Então você vê que realmente o Cudê tinha um plano. Ele correu um risco muito alto. Eu acho que ele poupou onde ele deveria ter poupado mesmo. A partida que está com 2 gols de vantagem, ele poupou mais, brincou com a sorte, e quando se brinca com a sorte, você está sujeito ao azar, né? Tá sujeito ao azar. Torcida do Santos. O Santos perdeu do News Old Boys jogando na Vila, cara. Que loucura, mano. Torcida do Santos protesta na Vila e Marcos Leonardo perde desculpas. Obrigação ganhar aqui. De fato, era obrigação. O Santos é um grande ponto de interrogação, né? Quando você acha que vai, não vai. Aí quando você fala, não vai mais, aí vai. E aí quando você fala, pô, agora vai, aí não vai, né? É uma loucura o que está acontecendo com o Santos, né? Real Madrid quer Kane, né? Kane, o atacante Harry Kane, né? O atacante do Tottenham, e para substituir, que é o Kane para substituir o Benzema. Cara, se isso aqui acontecer, vai ser um. Olha, eu me arrisco a dizer que ele vai rivalizar na artilharia da Europa com o Haaland, hein? Sem brincadeira, cara. O time espanhol vai oferecer 80 milhões de euros ao Tottenham por atacante. Meu Deus, cara. Que é isso, mano? Vai jogar muita bola no Real. Vai jogar muita bola no Real Madrid. Acho eu, tá? Existem algumas contratações, algumas transferências que acabam dando certo, mas eu acho que o Harry Kane, ele vai. Eu já consigo imaginar. Eu já consigo imaginar. Uma dupla ali com o Vinícius Júnior vai fazer gol até cansar o Harry Kane. Ele que era, no passado, um cara conhecido pelo tamanho dele, né? Pela força física, o cara era um centroavante, só que ele foi se tornando um jogador muito completo, né? E ele meio que. Assim, é a mesma coisa do Benzema, passa a impressão que o Benzema é só um centroavante de área, né? Ele faz muito mais do que isso. E o Harry Kane nesse Real Madrid, como eu disse, eu já consigo imaginar. Já consegui imaginar. Vai ser uma máquina de fazer gols. Vamos embora para os resultados da rodada rapidamente, e aí a gente vai para a coletiva do Cudê. Eu só vou passar pelos resultados, tá, gente? Já falei demais da Copa do Brasil, caraca, eu tinha que ter ficado de olho no horário. Agora eu vou olhar o horário agora, e agora já é tarde, né? Agora já é tarde, vamos embora. Vamos embora. Antes tarde do que nunca, né? Antes é melhor do que chegar aqui, ficar falando meia hora de Copa do Brasil, aí falar, pô, não vai dar para ouvir a coletiva, né? Vamos embora. O Atlético Paranaense venceu o Libertad 1-0. O jogo começou bastante difícil, tá? Até um pouco tenso. O Libertad estava bem fechado, estava claramente jogando por uma bola, né? E aí ficou até um pouco tenso, assim, de o Atlético ir para cima, os caras espetavam algumas vezes, né? Ficou perigoso em dados momentos, mas conseguiu uma vitória importante. O Atlético Mineiro venceu o Alianza Lima fora de casa, vitória funda. O Bolívar venceu mais uma vez, hein? Acho que o Bolívar vai terminar em primeiro no grupo do Palmeiras, hein? Me arrisco a dizer que vai terminar. Tem um duelo direto, tem um confronto direto, mas os caras estão num bom momento, né? Capaz de vir para São Paulo e jogar só para empatar. E aí termina em primeiro do grupo. Capaz, tá? Não sei. Então tá aqui, ó. O Bolívar chega a 12 pontos. O Palmeiras, se vencer o Barcelona de Guayaquil, empata. E na última rodada, ambos disputam pela liderança do grupo, tá? Pode acontecer, porque, como eu disse, os caras estão num bom momento na Libertadores. E aí vai para jogar só por uma bola ou para empatar mesmo. É capaz até de conseguir, cara. É capaz de conseguir. Sabe como é Libertadores, né? É Libertadores, mas nada demais. Palmeiras ficar em segundo aqui também, eu não vejo grandes problemas, eu não vejo um grande drama, tá? O Boca se classificou aqui, tá nas oitavas, né? Grande camisa. O Atlético Paranaense, situação do grupo do Atlético, né? Dos dois Atléticos, aliás, o Atlético Paranaense com 10 pontos, o Mineiro, o Galo com 9 pontos, há uma partida apenas para ser disputada. O Furacão já passou, né? Briga agora pela liderança do grupo. O Libertad pode disputar com o Galo aqui essa última vaga. Eu acho que eu não vou falar que tá bem encaminhada, porque quando você fala isso, às vezes
O próprio time pode ter essa convicção. Não que o time vai me ouvir ou ouvir comentarista, mas eles no olhar deles, pô, só depende da gente, é jogar por empate. Eles viram o que aconteceu com o Corinthians, né? Viu o que aconteceu contra o Corinthians. Então, melhor tomar um pouquinho de cuidado aqui. Não tem nada garantido. Melhor falar que não tem nada garantido, tá? Sobre Sul-Americana. Cadê a Copa Sul-Americana? Não tá aqui? Ah, a Copa Sul. Ô, cara, tô viajando. O Fortaleza perdeu do Estudiantes de Mérida, cara. Cara, meu, isso aqui foi um pecado, viu? Time ruim, cara. Time ruim, mano. É um pecado, né? Mas enfim, o América venceu. Aliás, o América tá reencontrando a confiança. Isso eu acho que assim, pro torcedor corintiano é um ponto, eu não acho que é um ponto de preocupação, mas é um ponto de atenção. Porque se fala, o América tá no mau momento. Tava no mau momento, mas estava praticando um futebol que, e para mim, o América amargando vários resultados negativos, jogava mais que o Corinthians. Que eu falei, se você pegar um histórico de 5, 6 partidas, era mais organizado, pelo menos taticamente, que o Corinthians. Agora recupera a confiança. Já venceu o Corinthians, agora vence mais um. É nessas partidas que o time vai ganhando confiança, vai ganhando confiança. Chegar na hora do embate da Copa do Brasil já é um time que está num outro momento. Então, assim, eu não acho que é motivo para ficar apreensivo, mas é para acender um sinal de alerta de que, ó, os caras já não estão tão mal assim, né? O Santos perdeu do News Old Boys jogando em casa e o Botafogo conseguiu um empate importante jogando contra a LDU fora de casa, né? Aliás, um resultado bem importante para o Botafogo, que está aqui empatado com a LDU, tá? Os dois estão na liderança do grupo. Já. Um já tá lá. O outro vai disputar o playoff, né? Então um já tá lá. Os dois têm 9 pontos, um já passou. Um já passou. Quem passou, eu não sei. A última rodada vai dizer. Se o Botafogo vence, por exemplo, já tava lá. Agora vai ter que esperar a última rodada, né? Vai pegar o Magallanes. Aliás, eu acho que os dois devem vencer a próxima rodada. Aí vai ficar pro saldo de gols, enfim, vai ter que fazer conta aí as duas equipes, tá? Vamos de Santos aqui. Já ficou muito complicado, né? O Santos joga pelo playoffs. Óbvio, assim, jogava contra o líder, melhor time do grupo. Sim, mas, cara, perder na Vila, cara, pelo menos empatar, né? Já não seria bom empatar. O torcedor já ia ficar maluco se empatasse. Perde, é complicado, assim. É difícil, tipo, torcedor é complicado. E, assim, uma vitória ainda tem chance de se classificar, tá? Tem que torcer muito contra o Audax Italiano no jogo da quarta-feira. Aqui o América, né? Tava numa situação muito difícil. Fica possível jogar um playoffzinho, tá? Venceu o confronto contra o Milionários. Venceu o confronto com. Então, fica possível, tá? Fica possível. A última rodada vai definir. Vai pegar. O problema é que assim. Vai ser um duelo aqui que, se os dois empatam, eles passam. Eles passam. E o Defensa e Justiça já vai terminar como líder. Então eu não sei o quanto que esses caras vão jogar. Né? Não dá para saber. O América, obviamente, imagino eu que deve vencer o Penharol. O Penharol tá uma draga, né? Tá uma pentacampeão de Libertadores. O Penharol, antes que você fala quem que é Penharol, pentacampeão de Libertadores, tá? Apenas isso, tá? O Fortaleza tá aqui, líder do grupo, uma derrota que podia garantir, né, a classificação. Tá garantido, né? Não, não, tem o jogo aqui, né, do Palestino. Vamos ver, cara, assim, dependendo do resultado do Palestino, se classifica. Se classifica. Acho que o Fortaleza vai torcer muito pro São Lourenço aqui, tá? Imagino eu. Imagino eu. Vamos embora com a coletiva do Cudê. A gente tem aqui mais alguns 6 minutos. Galo TV, então, fazendo convite a você para entrar lá, se inscreve no canal, né? TV oficial aí do Galo no YouTube. Se inscrevam no canal, você torcedor, fã do esporte, simpatizante, curte o vídeo. Oh, pouca curtida aqui. É complicado porque sai depois, né? Acaba saindo depois, o torcedor acaba vendo em outras plataformas. Por isso que eu falei, cara, a galera da TV dos clubes dá uma força, né? Agiliza, porque às vezes o torcedor vai para outros canais, né? Então tentar agilizar para colocar, deixar à disposição, porque aqui eu pelo menos sempre tento ver na TV do clube, né? Mas às vezes acaba não dando. Então vamos embora, vamos que a gente tem pouco tempo. Ô Hulk, você falar. Opa, agora eu zoei o áudio aqui.
Caramba, não deixei preparar, eu vim na pressa, né? Bora, deixa eu também pôr o carregador aí. Já estamos com pouco tempo. E aí a gente também comete as nossas gafas. Vamos embora. Hulk, eu queria que o Hulk, você falasse de um jogo brigado, né? Você recebeu muitas faltas, mas fez o gol decisivo mais uma vez. O Galo encaminha a classificação. O Cudê, como que você viu seu time em campo hoje? Um jogo adversário, jogava vida ou morte, e o Galo sai com a classificação encaminhada aqui hoje. Respeito, né? Bom, como falou, um jogo muito obrigado, com um campo difícil. Bom, precisávamos, os dois times precisávamos do resultado. E sempre a Libertad, você sabe, fora de casa é muito difícil. Mais uma vez, acho que estuvimos à altura, que sabíamos que o jogo iba a ser assim. Y bueno, no tuvimos acertado en algunas situaciones también que tuvimos para ampliar, pero es muy difícil la Copa. Y bueno, que tuvimos chute a golería, que eso es importante para nosotros, sobre todo jugando fuera de casa. Y sobre el final, fechar el partido, pusieron dos centroavanti de altura. Fechar con tres centrales y eso quedó cierto. No pudimos pegar ningún para ampliar un poco, que era lo que se veía, pero bueno, lo más importante era ganar y hicimos lo que vinimos a hacer. Boa noite a todos, né? Como o Cudê falou, né? A importância desse jogo, sabíamos que era uma final, né? E é muito difícil, depois do jogo muito pegado no Clássico, né? No último sábado. E a gente, acabei de falar aqui pro Cudê, depois do jogo é difícil você dormir logo, adrenalina, tudo, você vai dormir de madrugada. E no domingo viajamos para cá, de madrugada também, acaba sendo 2 noites sem dormir direito. Então ontem que a gente conseguiu dormir bem, né? Então tudo isso pesa muito para chegar em campo e estar no seu melhor nível, mas a entrega é fundamental, todos os jogadores deram o seu máximo, né? Como o Cudê falou, quando a gente fez 1-0, eles colocaram ali 2, 3 atacantes altos, então querendo ou não, muita bola aérea. Então nossa equipe, principalmente a defensiva, quero parabenizar a equipe porque tiveram muito bem hoje, não é fácil. Um jogo fora de casa, Libertadores, isso bolas aéreas e não tomar gol. Então acho que isso é muito importante, isso mostra, acrescenta o nosso time aí. Esperamos continuar assim crescendo a cada jogo. Que não tem muito o que falar, né? Vamos reforçar a importância do jogo, a dificuldade, né? O Hulk falou dificuldade de dormir, inclusive, né? Então, todos os problemas que todas as equipes enfrentam, o Galo não está imune a isso também. E foi pro resultado que precisava, né? Vitória simples é o que precisa, é o que garante os 3 pontos e é o que mantém o Galo muito vivo na briga pelas oitavas de final. Dei para o Hulk, para o Cudê, o quanto essa vitória dá tranquilidade, alívio, mas ao mesmo tempo tem a última rodada fora de casa. É uma pequena tranquilidade, assim, pensando no próximo jogo também. E para o Hulk, que estava com febre, o que você fala? Você jogou no sacrifício e fez mais um gol decisivo nessa partida tão importante? Bom, tranquilidade aqui não tem nunca. Nos dias pode ser, agora temos mais prolongado de terça a sábado, mas temos viagem também que estamos chegando amanhã por amanhã. E bueno, como falava Hulk, hoje teníamos que fazer um grande esforço porque chegamos domingo às 2 da manhã y salimos el mismo día a las 8 de la noche, con 5 horas y media de vuelo, con todo el esfuerzo que están haciendo los jugadores, muy importante. Y bueno, ganar da más energía, una energía diferente, y digo que seguramente va a sábado y con un día más de recuperación de lo habitual que bueno, que esperemos que nos sirva para llegar con toda la gente recuperada, ¿no? Perguntaram para ele, né, se faz um jogo agora fora de casa, né, última rodada, dependendo só dele, né? É um jogo tranquilo, tranquilidade não existe, né? E ele sentiu isso na pele por conta dos seus próprios erros, né? Vamos combinar. Então, os erros eu não diria, mas das suas próprias decisões, né? Das suas próprias opções. Então, acabou pagando um preço alto por isso. Ele sabe melhor do que ninguém que tranquilidade não existe, né? É isso. Pois é, ainda tô suando frio aqui, né? Desde ontem, né, que eu tô com um pouco de febre interna, né? E é muito ruim. Vim tomando um remédio, mas graças a Deus
conseguir entrar em campo, conseguir ajudar meus companheiros, né? São coisas que a gente consegue superar, né, quando é assim. O mais importante é poder sair daqui com o objetivo cumprido, né, que era a vitória. A gente sabíamos difícil, né, mas até porque também eles também estavam com a pressão e a vitória também era muito importante para eles. Mas independente de qualquer coisa, voltar para casa agora, né, mesmo sendo cansativo, puxado, a gente mal fica com a família, mas quando a gente consegue o resultado positivo é bom que nos dá mais ânimo, né, a gente chega em casa com mais alegria para recarregar nossas energias. O Hulk falou, né? Tá com um pouco de febre aí, então. Cara, eu volto aquela mesma coisa que eu sempre vinha falando, né? Em relação a. Quando se falava de Corinthians, quando se falava de Flamengo, né? De jogadores acomodados, sem muita vontade. Eu sempre falo isso, cara. Assim, você pode se acomodar por 1 ou 2 jogos, cara, mas por 3, 4 é complicado. Os níveis competitivos desses caras são absurdos, né? Os caras querem jogar machucado ou não. Então o Hulk é só mais um. O Hulk tem a sua carreira absolutamente irrepreensível. Por quê? Não só pela sua qualidade, não só pelo seu comprometimento, mas pelos seus níveis competitivos. É um cara muito competitivo. Se você não tem esse nível de competitividade, você não chega nesse nível, né? Chega onde esses caras chegaram. Lívia, Super Esportes, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. E também pela coragem de fazer mudanças, né? Lateral, queria que você comentasse sobre a troca, né, colocando o Fux ali pela lateral, tirando o Saravia, e o Hulk puxando a marcação hoje, com uma marcação dupla, tripla, às vezes quádrupla, e fazendo um jogo copeiro, né, muito puxando a marcação. Queria que você falasse se você se sente hoje um jogador mais seguro para jogar a Copa Libertadores. Siempre falo, as trocas intentamos poner en campo los jugadores que mejor están. Así que a jugar con uno como lateral, como se falou, ganamos en altura y bueno, trocamos alguna movimentación, pero bueno, lo más importante es que como falou recién, era un juego muy obrigado, y mi time dio todo, así que bueno, ya está, terminó. Ya do próximo jogo y bueno, esperemos que otro seguidor esté contento con los triunfos y bueno, nada, a voltar a casa y como falei, a recuperar a gente. Pode ter 2 interpretações essa pergunta. Se eu me sinto mais seguro em termos de adaptação ou em termos de confiança. Acho que eu sempre soube que a Libertadores é sempre muito pegada, né? Acho que questão de confiança. Eu cheguei no Atlético 34, tinha jogado Champions da Ásia, Champions League, Copa do Mundo, campeão da Copa das Confederações, enfim, acho que é um pouco isso que a gente vai adquirindo, né? E Copa Libertadores é guerra, que tem que ir na máxima força, máxima concentração. A gente sabe o que nos causou, né, os 2 primeiros jogos em casa. Desculpa, as 2 primeiras rodadas, o primeiro jogo em casa que a gente perdeu e depois, contra o Paranaense, começar com 2 derrotas na Libertadores é sempre muito mais difícil, para depois ter que correr atrás, ter que buscar. Isso vem nos custando caro. Então a entrega é maior, a pressão é muito maior. E a gente está aqui para isso, é como o Cudê falou. A gente não sabe o que é viver em paz aqui. A pressão é muito grande. Eu costumo falar lá em casa para minha esposa que depois que cheguei no Brasil, comecei a ter cabelo branco, né? Não tinha. Mas é isso, é pressão, né? A gente ama. O futebol é bom por isso, porque todo jogo a gente é posto em prova. E a gente quer dar mais, a gente quer ser melhor a cada dia. Então, acho que o bom do futebol é isso, que você pode provar para você mesmo que você cada dia. Cara, assim, eu vou finalizar o podcast agora com essa última pergunta e já deixo o convite para você, torcedor, entrar lá e acompanhar a coletiva na íntegra, né? É muito claro que o andamento, a gente já estou em cima da hora também, o andamento dessa coletiva é mais esse sentido da força do elenco, de você saber jogar uma competição como a Libertadores, de você ser copeiro. O Hulk fala de, perdemos 2 jogos, a gente sabe, começamos perdendo 2 jogos, a gente sabe o quanto que isso custa para depois você ter que buscar, então tem que ir para cima mesmo, né? É guerra. Libertadores, como disse o Hulk, é guerra, né? E ele cita as passagens dele, por exemplo, jogador de seleção brasileira, campeão de Copa das Confederações. Você acha que é um cara que não está acostumado com pressão? Óbvio que é. Mas é uma parada, tem cada competição e cada equipe que você joga tem as suas particularidades. E jogar numa equipe no Brasil tem a sua particularidade, né? Como disse o Hulk, óbvio que não é porque tá no Brasil, né? Muito estresse, é também pela idade, mas a sua preocupação, os seus níveis de estresse, eles são mais elevados, né?
porque a torcida é absolutamente maluca e apaixonada. Então, o discurso que passa é esse, me passa a ser um Atlético que superou já a derrota, aquela derrota e eliminação para o Corinthians. É a equipe que agora eu acho que é cedo para falar isso, mas pela forma como o Kudê e o Hulk estão falando, eu acho que aquela eliminação fortaleceu essa equipe, né? Eu acho que foi importante para fortalecer. Porque é óbvio que a Copa do Brasil é um torneio importante, não só pela grana, mas é um título que está em disputa também. Mas a gente sabe que o grande sonho, não só do torcedor do Galo, mas do torcedor do Atlético Paranaense, do torcedor Fluminense, torcedor do Palmeiras, né? Discutivelmente, torcedor do Flamengo também, ou discutivelmente. Todos esses, o sonho maior é a Libertadores. O sonho maior é a Libertadores. E eu acho que aquela eliminação foi importante para que esse elenco, com jogadores tão experientes como o Hulk, visse a importância de, cara, a gente tem que ser copeiro. Não adianta poupar um aqui e poupar outro ali. Vai ter que ir pro sacrifício. Se a gente quiser ganhar o que a gente quer, a gente vai ter que ir pro sacrifício. Todo mundo vai ter que se sacrificar um pouco. Eu acho que é meio que essa mensagem que passa, eu vejo. É cedo para falar, mas o discurso dos dois me convenceu. Me convenceu, vou ser sincero, me convenceu de que é uma equipe que está fortalecida. Saiu fortalecido, foi eliminado, óbvio, é sempre doído, você pode sair enfraquecido, mas o Galo me passa essa mensagem hoje, agora, vendo essa coletiva, de que a equipe se fortaleceu. Apesar da eliminação, saiu fortalecido da disputa ali da Copa do Brasil com o Corinthians, tá, gente? É isso, eu vou ter que fechar por hoje, até já passei do horário aqui, que o que eu tinha. Agradeço demais você que aguentou até aí, tá? Vamos para a agenda dos jogos. A gente não pode deixar de cumprir nosso protocolo aqui, tá? Então, na noite da quarta-feira, temos mais jogos, temos mais equipes brasileiras em campo, tá? Tem o Internacional encarando o Nacional do Uruguai, o Corinthians aqui, jogo da vida contra o Del Valle. O Palmeiras encara o Barcelona de Guayaquil na disputa aí pela liderança do grupo, tá? E a Copa Sul-Americana também tem os Bragantino aqui. E esse jogo é importante para o Santos, né? O Santos torce contra o Audax italiano para ter aí uma chance, aí, sonhar com a possibilidade de disputar o playoff aí da Sul-Americana, tá? Gente, me despeço por hoje, desculpa aí a correria, mas eu acho que ficou mais curto o podcast, ficou até mais legal, tá? Encerro por hoje, forte abraço, amanhã estamos de volta aí, tá? Tchau!